se dentro de mim nada tiver mudado, a resposta que eu daria lá é a mesma resposta que eu estou dando aqui. Irmão, acredite, assim, eu também gostaria de estar numa igreja grande. Não, não é nessa igreja que eu queria estar, não. Eu queria estar em outra igreja agora, irmão. Como assim, pastor? Você não queria estar na sua igreja? Não, não queria, não. Eu queria fazer parte de outra igreja agora. Mas o ponto não é eu fazer parte de outra igreja. O ponto é, se eu estiver na outra igreja, eu estarei lá como? Porque se eu saio daqui para ir para lá, mas dentro de mim nada mudou, o que eu estou sendo aqui, eu também vou ser lá. Amém? Então eu queria, irmão, agora está fazendo um monte de coisa. Eu queria estar lá no Chile. Irmão, eu tenho alguns sonhos. E não são poucos, não. Quem tem sonhos aqui? O Senhor disse que quando Ele derramasse o seu Espírito, Ele derramaria sobre alguns. Eu não sei se essa é uma boa palavra. Ele disse sobre os velhos, Ele daria sonho. Eu acho que eu estou ficando velho, porque eu só sonho. Se você está tendo visão, fica feliz, porque Ele disse que a visão viria para os jovens. Mas eu queria agora estar lá no Chile, lá no deserto do Atacama. Quem já ouviu falar do deserto do Atacama? Irmão, que lugar top. Um dia eu vou estar lá em nome de Jesus. Eu queria estar lá em Israel agora, lá nas montanhas, nos montes, no deserto. Eu queria estar lá. Mas o que dá sentido aonde eu estou é como eu sou por dentro. O resto, irmão, é só uma casca, uma maquiagem, uma aparência e uma capa que a gente se veste. Só. Porque tudo que você e eu somos, somos do Espírito. Amém? Glória a Deus. Assim, enquanto a gente estava aqui, eu me lembrei de algo que eu ouvi um tempo atrás. Era mais ou menos assim, mais ou menos como eu vou dizer. Não era exatamente, mas o entendimento caminha por essa direção. Não adianta nós colocarmos nas pessoas pele de ovelha se por dentro a natureza delas é de porcos. Não adianta. Não adianta eu e você tentar parecer bonzinho, bonitinho, arrumadinho, religioso, todo certinho, se por dentro a natureza não acompanha. Sabe, irmão, é sério. Agora mesmo nas igrejas, não é só aqui, nas igrejas, tem um monte de pastor tentando vestir pessoas com pele de ovelha, mas aquelas pessoas têm a natureza de porco. Como assim, pastor? Porque essa palavra é muito pejorativa, natureza de porco. Você está me chamando de porco. Eu estou dizendo que não adianta você colocar vinho novo em odre velho. Porque senão você vai formar um religioso. Ele vai ficar bonito por fora, mas morto por dentro. Sepulcro caiado. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra. Nós já vamos ler aqui uma sequência de passagens. A primeira delas, eu queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 13. Glória. Você consegue me dar um pouco de retorno, Otávio? Porque eu só estou ouvindo a minha voz lá. Aí está distante. Glória a Deus. Mateus 13. Hã? Aleluia. Glória. Aleluia. Aí, ó. Glória a Deus. Tá bom. Você vai deixar aberto aí em Mateus 13. Foi muito.
Nós vamos ler versos 7 e 58, você deixa aberto, eu não vou fazer a leitura ainda. Antes eu tenho uma pergunta para te fazer antes de nós lermos esse texto. Se eu perguntasse para você assim, Deus tem um limite? Qual seria a resposta mais óbvia que você me daria? Não. Eu estou perguntando, Deus tem limite? Provavelmente a resposta da maioria seria não, correto? E adivinha? A resposta está certa. Deus não tem limite. Mas eu quero te mostrar algo nessa noite, que há um limite que pode interferir na operação de Deus em nossas vidas. Deus é um ser ilimitado, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Não existe limite em Deus. Mas existe uma pecinha nessa terra que atrapalha o agir de Deus, que limita a operação de Deus. E eu acho que você sabe de que pecinha eu estou falando, né, irmão? Então, para você não achar que o que eu vou falar aqui nessa noite a fonte é da minha própria cabeça, eu vou te dar algumas passagens para dizer e para te mostrar que o que Deus quer fazer não é porque Ele não tem poder para fazer. Deus não fez ainda, não é porque Ele não tem poder para fazer. É porque naqueles em quem Ele quer fazer, Ele não está encontrando cooperação. A nossa falta de cooperação com Deus atrapalha o agir de Deus em nosso favor. E eu vou te provar, dentro da Bíblia, por A mais B, que se não cooperarmos com Deus, não viveremos e desfrutaremos da sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, nesse sentido, o limitador não está em Deus, o limitador está em nós. Amém? Veja o que aconteceu com Jesus quando ele foi pregar na sua própria cidade. O primeiro texto está aí onde você abriu em Mateus 13. Eu vou ler 4 passagens, se você for rápido para me acompanhar, bem, se não, você só presta atenção. A primeira delas está aqui em Mateus 13, no verso 57 e 58, que diz assim: E ficavam escandalizados por causa dele, de Jesus. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Preste atenção nas palavras que eu der ênfase, porque essas palavras, todas elas estão correlacionadas ao que diz respeito a esse limite ao qual eu vou falar para você nessa noite. Então aqui Jesus diz que um profeta, só em sua própria terra e em sua própria casa, que ele não tem honra. No verso 58, Jesus diz, o texto diz, Jesus não pôde. Espera aí, olha para mim. Eu te fiz uma pergunta. Deus é ilimitado? Deus é ilimitado, sim ou não? Eu te perguntei se Deus tem limite. Se Deus não tem limite, Ele é ilimitado, certo? Jesus é o Filho de Deus. Ele tomou a forma de carne, mas Ele deixou de ser Deus. Mas o texto aqui diz que Ele não pôde. Então, peraí. Se Ele não pôde, significa que havia um limite para Ele operar. Como que o Deus ilimitado não pôde operar? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles.
Não é que Jesus não fez nenhum. Ele fez alguns, e eu vou te mostrar o porquê ele fez em alguns. Porque ele encontrou nesses alguns o que ele não encontrou na maioria. Então, naqueles que o limitaram, ele não pôde fazer, mas naqueles que o permitiram, ele liberou sobre a vida deles. Numa outra ocasião, Mateus 23, se você for rápido, vai para lá. Lá no verso 37, Jesus vai fazer uma declaração sobre Jerusalém. Ele vai dizer assim, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja o que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas. Agora pega. Mas vocês não quiseram. Segura essa expressão, ok? Vamos lá, eu disse que eram 4 passagens. A terceira, na pregação de Estevão, ele disse aos homens que o ouviam, lá em Atos, no capítulo 7, verso 51. Ele disse lá, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, agora segura, sempre resistem ao Espírito Santo. A última passagem, em Hebreus 3, a partir do verso 7, vai dizer assim para nós. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Agora, olha o verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso de incredulidade que os afaste do Deus vivo. Amém? Olha para mim. Note que eu citei esses 4 textos e cada um deles traz para nós algum tipo de limitação. E obviamente nenhuma limitação aqui está relacionada a Deus, mas a nós. Os 4 textos trazem algo em comum: limitações. Rebeldia, incredulidade, falta de honra. Eu vou falar sobre cada uma delas, amém? Então, o que significa isso? Significa que nós somos os limitadores. Que coisas podem não acontecer ou se manifestar, não é porque Deus não tem o poder para fazer, mas porque nós o limitamos. Irmão, se Deus tivesse feito tudo o que nós gostaríamos, não estaria só esse grupinho aqui, não. Não. Você pode ter certeza absoluta. Se Deus tivesse feito tudo o que Ele gostaria, nós já teríamos tomado essa cidade. Se Deus tivesse feito tudo o que Ele gostaria, teríamos ganhado a nossa casa para Jesus. Teríamos ganhado os nossos parentes para Jesus. Se Deus tivesse feito tudo o que Ele queria, Ele estaria nos usando para curar os enfermos, para levantar os enfermos do hospital. Amém? Para salvar os perdidos. Mas por que Ele não fez? O problema está nele? O problema está aí, ó, nas pecinhas que o limitam. Nas pecinhas que o atrapalham. E eu vou mostrar para você que o que Deus vai fazer nessa terra, muito do que Ele vai fazer com você. Tem coisas que Ele vai fazer apesar de você. Amém? O que significa esse apesar de você? Significa que tem coisas que Deus vai fazer você querendo ou não, porque é ato da soberania dEle. Mas tem muita coisa que Deus vai fazer por seu intermédio. Através de você. E quando Ele precisa fazer algo através de nós, Ele vai requerer uma coisa de nós. Pergunte para mim, o que é, pastor? Cooperação. E quando você não coopera, você limita a ação de Deus em e através de você. Quem entendeu, diga amém.
Então, irmão, há algumas condições limitantes nesses versos, e eu vou falar sobre cada uma delas bem rapidamente, ok? Se eu fosse falar sobre cada uma detalhadamente, ia ser uma porrada de culto. Então, veja, eu vou trazer uma ordem aqui, e não significa necessariamente que seja essa ordem. Eu vou trazer essa ordem por causa da sequência dos textos que nós lemos. A primeira condição limitante, a primeira coisa que limita o agir de Deus em nós, o primeiro texto que nós lemos fala: falta de honra. Irmão, esse é um assunto que é bem debatido no meio da igreja. As pessoas falam muito sobre honra e é um assunto que se resiste muito nos nossos dias. E eu entendo por que as pessoas resistem. É normal, uma pessoa que não sabe, uma pessoa que não tem honra e não sabe honrar, para ela sempre vai ser mais fácil se opor à honra. Um certo pregador disse uma vez, eu não sei, não me lembro se foi o Miles Monroe, ele já faleceu, um grande homem de Deus. Certa vez ele disse assim, se uma pessoa for bem-sucedida na vida, eu saberei que ela honrou as pessoas do seu destino. Quer que eu repita? Se uma pessoa for bem-sucedida na vida, e não é ser sucedida no sentido terreno, natural, porque isso é limitante, é ser bem-sucedido no sentido em Deus, amém? Porque prosperidade, a palavra prosperidade é ser bem-sucedido. E ele diz, quando eu vejo alguém bem-sucedido, eu sei que essa pessoa honrou aquelas que fazem parte do seu destino. Então a falta de honra no meio da igreja, a falta de honra em relação à pessoa do Senhor está limitando muita coisa do que Deus quer fazer conosco. E note, querido, veja que a honra no texto aqui não era a Pedro, a Tiago, a falta de honra não era a Pedro, a Tiago, a João, a ninguém. A falta de honra era ao Filho de Deus. E nesse sentido, a falta dela implicou diretamente naquilo que Jesus podia e queria realizar. Então a falta de honra reteve as mãos do Senhor para ele operar amplamente sobre a vida das pessoas. Vocês entenderam? O Senhor vai dizer lá em 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, isso aqui, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Perceba, irmão, que o Senhor, ele está respondendo a uma atitude do próprio homem. Honra é uma atitude em direção a alguém. E aí o Senhor vem e diz, eu vou honrar os que me honram. O que Deus está dizendo? Eu vou dar uma resposta à sua resposta. E se a sua resposta for de honra, você vai receber honra. Mas se a sua resposta não for de honra, você vai ter a minha ação limitada sobre a sua vida. Que foi exatamente o que aconteceu no texto. Jesus não pôde fazer ali muitos sinais. Sabem quem Jesus fez esses poucos sinais? Sabem quem? Te garanto. Jesus realizou esses poucos sinais naqueles que o honraram crendo nele. Foi para esses que Jesus fez os seus poucos sinais. Para aqueles que o honraram crendo na palavra dele. Então a primeira condição limitante é a falta de honra. Se alguém não dá o lugar que é devido a Deus por não reconhecer quem ele é, deixará de desfrutar muitas coisas. A segunda condição limitante é a incredulidade. No próprio texto, no primeiro texto que nós lemos, no próprio texto, note que lá vai dizer que a incredulidade deles também impediu com que Jesus pudesse realizar algo mais. Então, honra, falta de honra e incredulidade. Deixa eu te ensinar uma coisa. Preste atenção, pega o que eu vou dizer. Desonra e incredulidade estão conectadas. Assim como honra e fé estão conectadas. Vou te explicar. Quem honra é porque crê. E quem crê, honra.
Desonra é porque não crê. E quem não crê, não honra. Estão conectados. Vocês entenderam? E veja, a Bíblia vai dizer, irmão, que sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda condição limitante, incredulidade. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, entenda esse impossível como algo extremamente limitador. Quando você ouve a palavra impossível, você pensa o quê? Que não tem nada que possa ser feito, sim ou não? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Ele. O que é incredulidade? É o oposto da fé. Se você é incrédulo, significa que você não pode mover o agir de Deus em seu favor. Vocês entenderam? E essa incredulidade nos privará de muitas coisas que Ele deseja manifestar. E eu vou provar isso para você com o texto de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 5. Olha o que vai dizer Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Agora olha o verso 6. Peça, porém, com fé. De que forma? Com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Agora pega o verso 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. A palavra dúvida no texto é traduzida também como incredulidade. Pastor, mas é possível alguém pedir algo a Deus não crendo? Claro. Quantas orações suas não foram respondidas porque você orou duvidando? Você achou que você estava crendo e você era incrédulo. Algumas Deus não respondeu porque era para os seus próprios deleites, para você esbanjar nos seus próprios prazeres, e Tiago mesmo fala que se você pede errado, irmão, esquece. Vocês pedem e não recebem, porque quando pedem, pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Mas veja, Tiago está dizendo aqui, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque o que ele manifestou não foi fé, foi dúvida, foi incredulidade. Então, o que isso significa? Significa que a fé libera o agir de Deus e a incredulidade retém o agir de Deus. Vocês entenderam? No caso aqui do texto, Tiago está dizendo, se você pede sabedoria com fé, você vai receber. Mas se você não pede com fé, você não vai receber. E esse não receber é essa condição de limitação em nós. Agora, deixa eu pontuar algo para você aqui sobre fé e incredulidade. Eu não sei você, eu sou um cara que eu acompanho muitas coisas nas redes sociais. Vejo muita pregação, ouço, sim, o tempo todo eu estou ouvindo alguém falar algo da palavra de Deus, o tempo todo, irmão. E escute o que eu vou te dizer. Ouve-se muito desses pregadores de hoje em dia de rede social, de podcast, daqueles cortezinhos de podcast, sabe? Eles têm uma frase assim, eles dizem assim, ó, fé não é ter dúvidas, fé é crer mesmo com dúvidas. Isso é um engano e uma mentira desgraçada. Eles dizem, fé não é ter dúvidas, fé é você crer mesmo com dúvidas. Isso não está na Bíblia, irmão. Isso é uma mentira, porque o texto de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, vai dizer para nós que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. E no verso 2, vai dizer lá assim, ó, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio de quem? Por meio da fé. Por meio da fé receberam. A fé te faz receber. Por meio da fé receberam. Fé, querido, é certeza e é convicção. Então, se de um lado nós temos a incredulidade que limita o agir de Deus, do outro nós temos a fé que libera o agir dele. Agora eu quero que você note essas duas expressões do texto de Hebreus.
Nota isso aqui, eu ainda estou nessa conversinha fiada desses pregadores de internet, que fala que fé é você crer mesmo com dúvida. Está errado isso aí, porque não é o que a Bíblia diz. Eu quero que você note essas duas expressões do texto de Hebreus, certeza e convicção. Entre essas duas palavras não cabe a palavra dúvida. Certeza e convicção. Entre certeza e convicção, a palavra dúvida não tem espaço, não tem lugar. Dúvida, na verdade, irmão, se encaixa no contexto de incredulidade. Quem não crê, duvida mesmo. A pessoa que não crê, ela duvida. Você quer que eu te prove dentro da Bíblia? Vamos lá, vou te provar. João capítulo 20. Você conhece a história. A partir do verso 24. Olha o que diz lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Agora, olha que gostoso, irmão. A paz foi geral, sim ou não? Ele deu uma paz para todo mundo, sim ou não? Mas, irmão, Jesus foi logo na biloca dos olhos de Tomé. Paz para todo mundo, mas para você, Tomé. Escuta isso aqui. E Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de fazer o quê? Então, algumas versões dizem assim, não seja incrédulo, mas crente. Está vendo que a palavra dúvida e incredulidade estão relacionadas? Podem ser traduzidas como a mesma coisa. Vocês entenderam? Então para de ouvir alguns pregadorzinhos de internet e dar crédito a tudo que você ouve, ok? Voltando aqui. A terceira condição limitante. A primeira, falta de honra. A segunda, incredulidade. A terceira é, um dos textos diz, não quiseram. E esse assunto rende, porque o nosso querer é importantíssimo naquilo que Deus tem para manifestar em nós e através de nós. E um dos textos diz, não quiseram. Embora alguns insistam em crer que Deus trabalha na vida do homem em tudo, independente da vontade do homem, isso não é verdade. Acredite em mim, tem gente que acha que Deus vai fazer tudo na vida deles, independente do que eles façam, só que não. Mas não vai mesmo. Ah não, eu posso ficar de barriga para cima e ficar de boa, que Deus vai fazer tudo que Ele quer fazer na minha vida. Não vai não, irmão. Mas não vai mesmo. Porque tem coisas que na nossa vida só irão acontecer por meio da nossa cooperação com o Espírito Santo. Isso está na Bíblia, irmão. Agora deixa eu ensinar um negócio para você. Quem gosta de estudar aqui? Ixi. Deixa eu ensinar um negócio para vocês. Vou beber minha água, porque o que eu vou ensinar para vocês é gostoso de ser ensinado. Existe uma linha teológica chamada calvinista. Quem já ouviu falar? Tem um homem chamado, tinha, né? Que já morreu. Um homem chamado João Calvino, considerado um dos pais da igreja. Preste atenção. E tem essa linha teológica calvinista que é perigosíssima. E eu vou dizer para você por que ela é perigosa. E o que eu vou te ensinar, irmão, é para que algum dia, se você ouvir uma mensagem nesse sentido, saiba, essa mensagem não procede de Deus. Então escute o que eu vou te ensinar. Os calvinistas afirmam que Deus controla tudo, inclusive a vontade dos homens. Na cabeça deles, se você levanta para ir no banheiro, foi porque Deus controlou a sua vontade para ir no banheiro.
Na cabeça deles, se você sai daqui e vai para sua casa, foi porque Deus controlou a vontade dele na sua vida de você sair daqui para sua casa. Segura, tem muita coisa. Ou seja, eles acreditam que até as más ações humanas, Deus é responsável por elas. Olha que absurdo, irmão. Vai vendo. Como se Deus fosse o responsável pelo mal. Irmão, a Bíblia diz que o mal procede do coração do homem. É do coração do homem que procedem os maus desígnios. A Bíblia não diz que é de Deus que procede os maus desígnios. Só que eles ensinam que Deus é quem determina a vontade dos homens. Ou seja, se um homem é mau, foi porque Deus determinou que ele assim fosse. Se um homem é bom, foi porque Deus determinou que ele assim fosse. Isso não está na Bíblia, irmão. Isso é uma heresia. E eles se acham os donos da verdade, e quem vai contra eles são chamados de herege. Eu, por exemplo, eu sou um herege para eles. Mas hereges são eles. Porque isso não está na Bíblia. Você não vai encontrar texto bíblico, eles até têm bastantes passagens assim para se fundamentar. Mas quando você vai para a Bíblia num todo, para você tentar encaixar uma coisa com outra, não tem encaixe. A Bíblia não se desconversa, irmão. A Bíblia não se contradiz. Amém ou não? Então veja. Eles dizem que se o homem quer algo... Irmão, tudo isso aqui é o que eles acreditam, ok? E essa linha teológica, ela é amplamente difundida no meio do povo cristão. As duas linhas teológicas mais difundidas, os calvinistas e os arminianos. Existe uma briga terrível entre esse povo. É as linhas teológicas mais fortes no meio da igreja. Eu preciso ensinar isso para você, porque algum dia, talvez você vá ouvir esse tipo de mensagem, você vai saber, essa mensagem não é de Deus. E escute... Eles dizem que se o homem quer algo fora da vontade de Deus, foi porque assim Deus determinou. Como? Peraí. Se o homem quer algo fora da vontade de Deus, foi porque Deus determinou que assim fosse? Que Deus ilógico é esse? Não, realmente Deus não é lógico. A gente não compreende ele com a mente humana. Mas ele nos fez seres inteligentes. E nos dotou da capacidade do Espírito Santo de termos revelação da sua verdade. Mas espera aí. Como que Deus pode me levar a fazer o mal? Isso é fora de base. É esse povo, irmão, escute. É esse povo calvinista que diz que Deus determinou quem será salvo e quem não será. Para eles, Jesus não morreu para todos, mas só para os eleitos. Escute o que eu disse, vou repetir. Na doutrina calvinista, Jesus não morreu pelo mundo todo, morreu só pelos eleitos. Só por aqueles que creriam. Só que a minha Bíblia vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo não é o globo, é as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo. Não é para um ou outro, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles acreditam que Jesus morreu por uma parte da humanidade, não por toda ela. Irmão, que heresia, que ensinamento do inferno. Porque quando você ensina isso para os homens, você tira a esperança dos homens encontrarem mudança para suas próprias vidas. Imagina, irmão, a gente está aqui numa igreja cheia de gente, lotada de gente, e eu começar a pregar e falar assim, ó, Deus separou uns, Ele escolheu quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, e se você negar Jesus é porque Deus escolheu que você fosse para o inferno. Que esperança eu estou dando para as pessoas? A Bíblia diz que o Senhor nos deu o evangelho da reconciliação. Esse evangelho da reconciliação não é para um povo específico, é para todo mundo que por meio da fé abraçar Jesus Cristo. Vocês entenderam? Agora, uma coisa é fato, nem todo mundo vai crer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas escute, ela não é de todos porque Deus determinou que assim fosse. Ela não é abraçada por todos porque os homens não quiseram abraçá-la.
Porque os homens quiseram permanecer na dureza de seus corações. É por isso que a fé não é de todos. Por quê? Porque o querer do homem não quer se sujeitar ao querer de Deus. Então, quando o homem não quer crer, então a fé não se torna algo para ele. Vocês entenderam? Segundo o calvinismo, Deus predetermina absolutamente tudo, mesmo no tocante ao mal moral. Que absurdo. Deus é aquele que move casualmente a vontade das pessoas. Assim, apesar das nossas ações não estarem sob o nosso controle, em nenhum sentido relevante, continuamos sendo os únicos responsáveis por ela. Olha o tanto que isso é contraditório. Porque se Deus move os homens em tudo, inclusive em suas más escolhas, como Deus poderá atribuir o homem ter escolhido o mal? Se é Deus que está movendo o homem a escolher mal, como que Deus pode culpar o homem por escolher mal, sendo que foi Deus que colocou a vontade do homem em fazer o mal? Tem lógica isso? Então cuidado com algumas coisas que você ouve. Eu precisei trazer isso para mostrar para você que Deus não exclui o seu querer. Amém? Porque a doutrina deles é o contrário. A doutrina deles é que o que você quer foi porque Deus predeterminou assim. Não é assim que acontece, não. Dito isso, vamos voltar aqui para a parte do querer, porque ele é importante no processo. Isso não quer dizer, ok, sob hipótese alguma, que é o querer do homem que o faz por merecer alguma realização de Deus. Mas sim que o homem é cooperador com o Espírito Santo em muitas coisas. Não é porque eu quero que eu me torno, como é que fala? Não é porque eu quero que eu tenho o mérito de Deus operar em mim. Não é. Porque a Bíblia diz que tanto querer quanto realizar vem de quem? Vem de Deus, certo? O que Deus faz? Deus tem um querer e nós temos um querer, sim ou não? Sabe o que Deus faz? Ele apresenta o querer dele a você, ele apresenta o querer dele a mim, e ele diz assim: esse aqui é o meu querer. Você quer? Quero. Quando você quer, você tem condições de alinhar o seu querer com o querer dele. Amém ou não? Isso é o que, irmão? É cooperar com o Espírito Santo. E quando você coopera, Deus pode agir. Amém ou não? 2 Coríntios 6:1, Paulo vai dizer: e nós, como cooperadores de Deus, como quê? Vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Como cooperadores de Deus, vos exortamos a não receber a graça de Deus. Tem duas coisas aqui nesse versículo. A primeira é a evidência de que cooperamos com Deus. E a segunda é que Paulo diz: não receber a graça de Deus em vão. Não receber, não ouvir, não honrar, não aceitar, não dar ouvidos. Tudo isso é condição limitante para a atuação de Deus sobre as nossas vidas. Quer ver mais? Marcos 16:20 vai dizer: então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte. Agora, escute, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Perceba que esses dois textos trazem duas formas de cooperação. Duas formas. A primeira delas, aquela a qual o homem coopera com Deus, e a outra a qual Deus coopera com o homem. Entenderam? Você é cooperador. Seu querer tem que se alinhar com o dele para que certas coisas aconteçam. Então veja, se você prestou atenção aos textos que eu citei, ao todo, 3 deles, na verdade, 3 passagens vão dizer: não quiseram, não receber e não ouviram. Todas essas são condições limitantes do homem que o impedem de provar o agir de Deus. Vou repetir: não quiseram, não receber e não ouviram. Tudo condição limitante. Então note que o querer, irmão, é parte do processo. Repita comigo: o querer é parte do processo. Quer mais prova? Eu preciso te dar a prova, porque eu falei que esse assunto sobre o nosso querer, ele é muito extenso. O Senhor disse: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão fazer o quê? Comer o melhor dessa, mas é se vocês quiserem. Não é só se Deus quiser, porque Ele quer. Ele quer. Você quer?
Paulo diz em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Você quer entender esse versículo de Gálatas 5,17? Você precisa voltar no versículo anterior, aonde Paulo vai dizer, mas eu afirmo, andai pelo espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Escute. O que Paulo está dizendo é que a escolha por se andar no Espírito nos levará a um querer que coopera com Deus. É o que Paulo está dizendo. De forma a permitir livremente a sua operação em nosso favor. Quando ele diz, andai no Espírito, e de maneira alguma você vai satisfazer os desejos da carne, a concupiscência da carne, o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando você se sujeita, quando você quer se sujeitar ao Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele não só vai agir na sua vida, mas ele vai poder agir livremente através de você. Quarta limitação. Agora aqui eu vou fazer uma junção de 3 coisas dentro dessa quarta. Rebeldia, obstinação de coração e resistência ao Espírito Santo. Ai. É chover no molhado, irmão, te dizer que a Bíblia afirma que rebeldia é como pecado de feitiçaria, sim ou não? Já ouviu a Bíblia? Você já leu isso na Bíblia? Já leu? Samuel falou para Saul? Ah, mas eu peguei o melhor dos bois para oferecer em sacrifício ao Senhor, seu Deus. Samuel vira para ele e fala assim, por acaso o Senhor se agrada do sacrifício ou antes que lhe obedeça? E aí Samuel vira e fala para ele, porque a desobediência, a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, o que é feitiçaria? O que é feitiçaria? Não é esses negocinhos que você fica vendo no Harry Potter, não. Vingardio Leviosa. Não é essas poções. Isso não é. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é feitiçaria? Preste atenção. Feitiçaria é uma forma de a pessoa conseguir o que quer ao seu próprio modo. Você não entendeu, né? Está chovendo? Escute, olha para mim. Feitiçaria é uma forma de a pessoa conseguir o que quer ao seu próprio modo. É a forma do indivíduo conseguir poder para fazer o que quer independente de Deus. Os feiticeiros têm poder, sim ou não? Mas o poder que eles têm é para quê? Para benefício próprio. Feitiçaria, querido, é uma forma mais rápida de você conseguir aquilo que você quer ao seu próprio modo. Os feiticeiros podem operar sinais e maravilhas, não pode? Pode ou não pode? E eu e você podemos? Podemos. Mas qual caminho que as pessoas vão escolher? Uns vão escolher o caminho das trevas. Então eles vão acessar uma dimensão de poder ao seu próprio modo, mas não é o modo de Deus. Deus tem poder para nós, amém? Mas não é na feitiçaria. Não é buscando poder ao nosso próprio modo, é sujeitando o nosso querer debaixo da vontade do Espírito Santo e Ele nos revestindo de poder. Jesus disse, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O indivíduo rebelde, querido, é aquele que não aceita o modo de Deus e quer ser o dono do seu próprio caminho. Quarta condição limitante, rebeldia. O indivíduo rebelde, ele não aceita o modo de Deus, como Deus quer fazer. Por quê? Porque ele quer ser o dono do seu próprio caminho. Uma pessoa que quer ser a dona do seu próprio caminho é uma pessoa rebelde. Rebelde é o quê? Rebelde à vontade de Deus. Deus está dizendo, vai por aqui, ela fala, não vou por aí, eu vou por aqui. Deus está dizendo, não toca nisso aí, ela vira as costas para Deus e fala, eu vou tocar nisso aqui. Rebeldia. O rebelde tem o seu jeito de fazer as coisas acontecerem, e não importa o que Deus esteja dizendo, não serve para ele. Esse aqui é o rebelde. Não interessa o que Deus está falando, eu não quero me sujeitar a isso. Rebeldia. O rebelde sempre será obstinado de coração e sempre resistirá ao Espírito Santo. Essas coisas não são meras limitações, são
as limitações. Isso aqui é seríssimo. Rebeldia, obstinação de coração e resistir ao Espírito Santo, irmão, vai travar tudo o que Deus tem para fazer na vida da pessoa. Agora você vai me perguntar, pastor, onde eu entro nisso? Eu vou te dizer, vou te fazer uma pergunta na verdade. Você é capaz de dizer que nunca agiu com rebeldia, obstinação de coração e resistência ao Espírito Santo? Você é capaz de dizer que você nunca fez isso? Duvido, irmão. Vou mostrar a você para você mesmo, posso? Para a rebeldia acontecer, sempre será necessário haver uma palavra que está sendo contrariada. Vou te dar tempo para você processar o que você acabou de ouvir. Não, pastor, eu não sou rebelde, pois eu vou mostrar a você para você mesmo. Porque a rebeldia, ela só existe quando há uma palavra que está sendo contrariada. Só quando há uma palavra que não está sendo obedecida. Escute, preste atenção. O rebelde é rebelde a uma vontade, a uma palavra. Ninguém é rebelde por nada. Quer ver uma coisa? Todas as vezes que Deus apontou rebeldia no seu povo, foi por causa de quê? Você vai ver várias vezes Deus apontando a rebeldia do seu povo. Mas Deus está apontando a rebeldia do seu povo por causa de quê? Porque não andavam na sua palavra e na sua vontade. O rebelde, ele é rebelde a uma palavra, a uma vontade. Então escute, aonde a gente entra nisso? Simples, quando Deus manda você perdoar e você não quer perdoar, e você quer ficar duro de coração e não quer perdoar por nada. Isso é rebeldia. Rebeldia a uma palavra. Como que um pai natural precisa lidar com a rebeldia do seu filho? Pais, como que você lida com a rebeldia do seu filho? É punindo ele? É? A correção, ela faz parte. Mas o que o pai precisa descobrir, irmão? O pai precisa descobrir qual é a raiz da rebeldia. O filho é rebelde, o pai é peia de manhã, é peia à tarde, é peia à noite. No final das contas, o menino vai crescer, vai se tornar um demônio. Por quê? Porque o pai, que deveria ter identificado não o fruto, mas a raiz da rebeldia, não identificou. Irmão, nós temos um sério problema, que a gente fica querendo lidar com o fruto das coisas erradas na vida das pessoas, quando nós deveríamos lidar com a árvore e suas raízes que geram o fruto. Não adianta eu vir falar para você que você tem que parar de fazer isso, eu preciso ir na raiz. E sabe o que Deus está fazendo comigo e com você? Indo na raiz da nossa rebeldia. Qual é a raiz da rebeldia a Deus? Escute, a desobediência à sua palavra. A raiz da rebeldia a Deus é a desobediência à sua palavra. Voltando para o caso de Saul. Ele desobedeceu a palavra de Deus. E Deus o chamou de rebelde. Aí você acha que você não é rebelde. Deus está vendo se você está sendo rebelde ou não, no momento em que você continua desobedecendo a palavra dele. Isso vai limitar a esfera de operação de Deus em nosso favor. Falta uma. Eu falei de 4, né? Falta uma, eu vou terminar. Muitas vezes não queremos andar no que ele está falando e estamos resistindo ao Espírito Santo. Irmão, aqui o que eu vou dizer não é um desabafo, ok? Não é desabafo. Passei dessa fase de ficar desabafando. Mas o que eu vou dizer é uma verdade que eu já vi acontecendo. Por várias vezes eu vi clara resistência por parte das pessoas na palavra que de mim estavam ouvindo. Por várias vezes. E mal sabiam elas que não era a mim que estavam resistindo, mas ao Espírito Santo. Irmão, dá um sorriso para mim. Põe um sorriso nessa cara azeda sua. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou aqui, eu olho assim, eu olho para um lado, olho para o outro, mas eu vejo quando você não está gostando. Eu vejo quando você está com um cara de chucro, emburrado, mal amado, amargurado. Você não está gostando do que você está ouvindo. Eu vejo. E eu estou falando isso para te pôr medo? Claro que não.
Eu estou querendo te mostrar que muitas vezes você está demonstrando para mim que não é eu que você está resistindo, mas a palavra que você está ouvindo. E se a palavra que eu estou falando não vem de mim, vem do Espírito Santo, você está resistindo a mim ou ao Espírito Santo? Quinta e última limitação, para a gente terminar. Isso aqui é forte. Coração perverso de incredulidade. A palavra perverso, se você for lá para o significado dela, vai falar de uma condição má do coração. De um coração que se deixou perverter. Ele foi... Porque assim, antes de Cristo nós tínhamos um coração, sim ou não? Você veio para Cristo, você recebeu um novo coração. A Bíblia diz que ele tiraria um coração de pedra e colocaria um coração de... Agora, o que é o perverter? É você perder o estado do coração de carne e voltar para o estado do coração de pedra. Pastor, isso é possível? Claro. 1 Tessalonicenses, não apagueis o espírito. Judas vai falar de árvores duplamente mortas, ou seja, alguém que era morto, reviveu e morreu de novo. Estão pegando? Quando um dos textos fala de um coração perverso de incredulidade, ele está falando de um coração com uma má condição. E acredite, irmão, nós podemos chegar a níveis onde não cremos mais em nada do que ouvimos. Sim. Podemos chegar a níveis aonde não acreditamos em nada mais do que ouvimos. E esse coração se tornou um coração perverso de incredulidade, com uma condição má governando o seu coração. Que condição é essa? Incredulidade. Tem gente que vai para as igrejas, vai, às vezes é só para causar intriga, irmão. Vai, é só para ter que sair depois para falar de quem está pregando, ou para falar da vida do... Porque tudo que eles ouvem nada mais serve, eles não creem mais nada. E aí, sabe o que o texto de Hebreus vai dizer para nós? Que esse coração perverso de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Por quê? Porque esse coração não dá crédito mais ao que sai da boca de Deus. No dia que você para de ouvir o que sai da boca de Deus, amigo, já era. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém ou não? Ninguém deveria pensar que a má condição do seu coração o fará viver as boas promessas de Deus, porque não vai. Isso aqui acontece demais. Gente achando que... Gente não se importando com o estado interior do seu coração, achando que vai viver relaxadamente, dissolutamente, como foi o filho pródigo, no erro, e Deus vai fazer... cumprir todas as suas boas promessas, mas não vai mesmo. Nunca. Pensa comigo isso aqui. Pense alguém, escute isso aqui, eu vou terminar. Pense comigo alguém que tenha um mínimo de consciência em relação à vontade de Deus. Pensou? Pensou numa pessoa que sabe um pouquinho daquilo que Deus espera dela. Pensa nessa pessoa. Agora, veja que essa pessoa está vivendo totalmente fora da vontade de Deus. Viu? Uma pessoa que tem consciência de Deus, da vontade de Deus, mas está vivendo totalmente fora da vontade dele. Agora pense Deus derramando abundantemente sobre a vida dessa pessoa. Pensou? Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém assim vai querer mudar a condição do seu coração? Hã? O fulano tem consciência da vontade de Deus para a vida dele, ele está vivendo na desgraça, ele voltou para a lama, ele está rolando junto com os porcos, e Deus está derramando bênção sobre a vida dele. Você acha que esse fulano vai querer voltar para Deus? Você acha que ele vai querer entregar o seu coração para o seu coração ser mudado? Você acha que alguém assim vai se esforçar para crer? Você acha que alguém assim vai se esforçar para obedecer? Para honrar? É óbvio que não. Porque se Deus fizer cumprir todas as suas promessas, mesmo a gente vivendo errado, nós nunca mudaremos. E Deus não faz isso, irmão. Por isso Ele precisa alinhar o nosso coração para nos levar a desfrutar cada vez mais de forma ampla a sua boa vontade. O limite, irmão, está em nós e não em Deus. E com o limite que há em nós, temos limitado a Deus.
Pastor David Robertson falava sobre isso. Uma vez ele ouviu do Espírito Santo, o Espírito Santo dizendo para ele: com o limite que há nos homens, eles têm me limitado. O limite não está em Deus, irmão, está em nós. Você entendeu essa palavra? Então ponha o seu coração todos os dias diante da presença dele, para que ele possa operar em nós primeiro, antes de operar em nosso favor. Você tem que fazer o quê? Terminei. O seu exercício é um só. Nosso exercício é um só. Coloca seu coração diante dele, deixa ele operar primeiro no seu coração, antes dele operar em seu favor. Amém ou não? Deus pode, irmão, você pode, eu não estou falando que às vezes você vai errar, às vezes você vai tropeçar, e Deus nunca mais vai fazer nada por você, não é isso que eu estou dizendo, ok? Porque a nossa maldade não anula a bondade de Deus. A Bíblia diz que Deus derrama a sua chuva sobre bons e maus. Ele está abençoando, de uma forma que ele abençoa o bom, ele também abençoa o mal. Agora, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão, requer alinhamento de coração. Requer cooperar com o Espírito Santo e liberar ele para fluir nas nossas vidas. Amém ou não? Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.